Queridos irmãos e irmãs, nesta última semana do ano litúrgico, nós somos colocados hoje diante de textos que nos fazem refletir sobre a dimensão martirial do compromisso cristão. A vida cristã é luta, é combate, mas não é um combate humano puramente, é um combate de Deus contra o mal, e nós somos associados a este combate e à vitória que Jesus Cristo já nos alcançou pelo mistério pascal sobre a morte e sobre o pecado. Então as duas leituras de hoje falam disto. No Evangelho nós continuamos a ouvir o discurso apocalíptico de Jesus dentro do Evangelho de Lucas, que nós já estamos lendo desde ontem, e hoje nós vemos Jesus falando que antes que essas coisas aconteçam, ou seja, o julgamento final, os seus discípulos seriam presos, perseguidos, entregues à sinagoga, postos na prisão, levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso não só para os discípulos que vieram logo depois de Jesus, mas ao longo da história da igreja. Faz mesmo parte, como eu disse, do compromisso cristão, e é uma dimensão. Martiria significa testemunho, dar testemunho. Mártir é aquele que dá testemunho. Então, dar testemunho de Jesus Cristo no meio de um mundo marcado pela resistência ao reino de Deus. Nessa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé, é o que Jesus está dizendo. Então essa perseguição não deve ser vista simplesmente do ponto de vista negativo da tribulação, mas como ocasião de anúncio do Evangelho, de testemunho da fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues, a divisão acontece até dentro da própria família, pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão, novamente, por causa do meu nome. 2 vezes nesse pequeno trecho do Evangelho de hoje, por causa do nome de Jesus. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida eterna. Não significa que aquele que é perseguido não vai sofrer e não vai até ser morto, mas significa que ele será salvo, nesse sentido de que nenhum só fio da vossa cabeça se perderá, né? Não, porque permanecendo firmes ireis ganhar a vida. Então é uma vitória. Isso também é celebrado na primeira leitura tirada do livro do Apocalipse, esse trecho em que João vê esse grande sinal admirável, esses anjos com as últimas pragas, e vê um mar de vidro misturado com fogo. Isso evoca a experiência do Antigo Testamento. O povo de Israel no Antigo Testamento foi libertado da escravidão do Egito, sob a liderança de Moisés, e atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Então aqui a ideia de um mar de vidro, e ao mesmo tempo misturado com o fogo da purificação, o fogo do amor, o fogo do Espírito Santo. Então sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, com a imagem dela, com o número do nome da besta, né? Então nós vemos que são os combatentes do bem, e seguram as harpas de Deus, e entoam o cântico de Moisés, o servo de Deus. Está vendo como é que é uma comparação com aquilo que aconteceu no Antigo Testamento? Logo depois que atravessaram o Mar Vermelho, nós lemos inclusive na Vigília Pascal esse texto, entoavam um cântico louvando a Deus, que com seu braço forte libertou o seu povo. Aqui também esse cântico que agora é cântico do Cordeiro, como diz o texto que nós ouvimos.
Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Então é a liturgia celeste e é essa liturgia que nós celebramos também na nossa missa. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. O salmo, que aqui foi também cantado, diz exatamente isso. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente, né? Então cantai ao Senhor um canto novo, porque fez prodígios, né? Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Então nós vemos que essas tribulações são vistas nessa perspectiva da vitória. Deus fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. O julgamento de Deus não é para atemorizar as pessoas, mas para mostrar claramente o triunfo da justiça e do bem. Cabe a nós sermos fiéis à palavra de Deus para participarmos deste triunfo. E é importante isso nessa missa em que nós estamos rezando também por tantos falecidos, sabendo que a nossa passagem, a nossa morte se tornou Páscoa, passagem para a vida definitiva. Todos aqueles que são batizados, que têm fé, foram associados ao mistério pascal do Cristo para participar também da sua vitória. Então a morte não mata mais. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte se torna passagem para a vida definitiva e comparecemos diante de Deus, na presença do Senhor. Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. A igreja também recorda hoje essa memória facultativa de Santa Catarina de Alexandria, uma santa da antiguidade, no tempo do Império Romano. Esta santa era de uma família nobre do Egito, e lá em Alexandria, ela era uma santa estudiosa, uma mulher estudiosa e gostava de filosofia, e chega ao cristianismo pelo seu estudo da filosofia, pela sabedoria. E convicta então da fé cristã, ela vai tentar convencer outras pessoas também, com toda a sabedoria que ela tem. O imperador romano tenta fazê-la sua esposa, ela não aceita, porque ela se consagra a Deus. Tentam convencê-la com vários sábios, vários filósofos, de que ela está equivocada, mas acontece exatamente o contrário. Ela é que com seus argumentos, ela deixa os outros de boca fechada, né? Ela é colocada na prisão, e aqueles que vão visitar na prisão acabam também se convertendo, até então que ela é condenada à morte e tem um suplício numa roda. Em algumas igrejas era muito popular, em outros tempos, esse culto, essa devoção a Santa Catarina de Alexandria, e algumas igrejas antigas, sobretudo de Nossa Senhora das Mercês, tem em algum altar lateral, às vezes, a imagem de Santa Catarina de Alexandria, com essa roda, que é justamente o instrumento de tortura e da sua morte. Ela é considerada, como foi dito aqui no comentário inicial, e por isso é que eu faço essa breve referência a Santa Catarina de Alexandria, padroeira dos universitários, dos estudantes, dos pregadores, dos filósofos, exatamente porque ela buscou essa verdadeira sabedoria. Então, ela deu testemunho, e todos nós somos chamados a dar testemunho de Jesus Cristo e do seu Evangelho, nessas condições do tempo presente que nós vivemos. Tempo de pandemia, tempo de perda de entes queridos, como hoje estamos rezando por tantos falecidos. É hora de darmos testemunho da nossa fé na ressurreição. Celebração da vida, aniversário, celebração de matrimônio, 25 anos de matrimônio. É tempo de dar testemunho da bondade e da misericórdia de Deus, que nos fortalece e que nos envolve. Vamos então agora abençoar o casal, né, que vai comparecer aqui à frente com suas alianças e que hoje está celebrando 25 anos de matrimônio.